Olá, sou a professora Lucília Lopes e estou usando uma roupa escura que contrasta aqui com esse colorido estúdio da Multirio. Estou novamente aqui com os meus longos cachos em desalinho para te provocar ao menos uma reflexão que seja, como já é o nosso costume semanal. Você já parou para pensar em como os sapatos muitas vezes se tornam símbolos sociais de um tempo em que vivemos e do lugar de onde viemos? Geralmente, toda família tem alguma história de superação envolvendo sapatos. Você conhece alguma? Conheço uma família de imigrantes em que um dos 12 filhos resolveu, ainda muito jovem, atravessar um oceano em busca de uma vida melhor. E quando voltou para dar um dinheiro para sua mãe e dizer que estava bem, afinal, naquela época, telefone e comunicação entre continentes não era algo tão simples assim. Bom, quando ele voltou, ele percebeu que era o único da aldeia inteira que tinha sapatos. E olha que ele só tinha 2 pares, um para o trabalho e outro para domingo, passeios e festas. Mas mesmo assim, foi considerado um rei entre os seus. E até hoje contam a história dele nessa aldeia. É muito comum histórias como essa marcarem uma geração inteira e virar o ingrediente principal de grandes feitos. Muitos empresários bem-sucedidos de hoje contam histórias de quando eram engraxates, quando ainda jovens. Saber valorizar o caminho percorrido e se lembrar de onde viemos é parte importante para não perder a consciência de quem realmente somos. Tem um texto que circula muito por aí a respeito desse assunto. E não se tem autoria conhecida, tem aí uma polêmica. Mas esse texto eu trouxe aqui para vocês e ele diz mais ou menos assim. Presta atenção. Antes de julgar a minha vida ou o meu caráter, calce os meus sapatos e percorra o caminho que eu percorri. Viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias. Percorra os anos que eu percorri. Tropece onde eu tropecei. E levante-se assim como eu fiz. E então, só aí, poderás julgar. Cada um tem a sua própria história. Não compare a sua vida com a dos outros. Você não sabe como foi o caminho que eles tiveram que trilhar na vida. Muitas músicas e muitos textos clássicos usam esse tema tão emocional para nos remeter à humildade. Afinal, o chão é sempre um bom conselheiro quando estamos com a cabeça nas nuvens, cheia de ilusões que não nos pertencem. Na minha adolescência, certos lugares que se consideravam chiques e bem frequentados socialmente não permitiam que nenhum homem entrasse sem sapatos. Imagine isso hoje, que existe par de tênis muito mais caro que sapatos clássicos. E o design até muitas vezes vale mais do que a durabilidade ou a história de um sapato. Por isso, quando vamos ler ou conhecer uma história, precisamos calçar os sapatos do protagonista dessa história. Quer dizer, precisamos considerar a época em que essa história aconteceu e também o lugar, o entorno, a localização geográfica e social desse personagem principal. É o famoso tempo e espaço. A localização na linha histórica da humanidade e as considerações observadas pelo relato de quem viveu aquela época e os mesmos acontecimentos narrados. É por isso que muitas biografias
são enriquecidas por pessoas que foram contemporâneas do biografado. Quer dizer, experimentaram o mesmo tempo e espaço e podem contribuir com uma visão diferente do envolvimento direto, emocional da história principal. Bom, fato é que o tempo passa e as referências mudam. E mais uma vez o sapato é protagonista dos nossos tempos. Percebeu que após a pandemia de 2020, foi muito comum algumas famílias observarem e adotarem em seu cotidiano um hábito oriental milenar, o de abolir os sapatos que usamos na rua, dentro de casa. Você já adotou esse hábito? A prática de tirar os sapatos antes de entrar em casa começou pelos povos orientais há milênios e foi sendo adotada por várias culturas, ao redor do mundo também. Entrar em casas, restaurantes e templos orientais obrigava o visitante a deixar os calçados do lado de fora. Afinal, os sapatos eram considerados impuros para ambientes sagrados. É por isso que muitos lugares adotam um pequeno espaço na entrada para respeitar esse hábito tão antigo e sagrado. Até mesmo em escolas é necessário utilizar o sapato de estudar, que fica na entrada da sala esperando cada aluno trocar o sapatinho que trouxe da rua. No Japão, essa antiga tradição permanece até os dias de hoje e, inclusive, órgãos públicos mantêm esse hábito em prol da higiene física e também espiritual que os sapatos de rua podem simbolizar. Vejam vocês, basta um motivo e uma tradição para os sapatos irem de protagonistas a figurantes indesejáveis na história. Quer dizer, a importância social que muitas vezes atribuímos a algum costume ou hábito pode cair por terra rapidamente, já na próxima geração, mais consciente ou até mesmo na oferta de sapatos mais baratos, ou até na necessidade mundial de que todos consumam itens que considerem essenciais, para assim entrarem nas estatísticas da classificação em massa, quem sabe. Bom, entendo também que esse hábito de deixar do lado externo um símbolo que muitas vezes inconscientemente nos remete à classificação social e financeira, acaba nos igualando na dinâmica do lugar em que entramos. Se for o nosso lar, acaba por equilibrar a importância de cada elemento da família como parte de um todo, onde todos possuem a mesma importância e responsabilidade dentro daquela casa. E comprar sapatos e comparar sapatos a pessoas ou sentimentos importantes é uma ação recorrente entre os poetas. Observe a escritora Marta Medeiros, como ela comparou sapatos, sabe com quê? Com amores. Vem ver comigo um trechinho dessa comparação. De que adianta viver rodeada de Scarpin salto 15 se eles não foram feitos para dançar a noite inteira? Sapatos e amores também precisam ser do número certo. Os maiores são frouxos, sobra muito espaço vazio. Abandonam os pés e se fazem perder pelo caminho. Os menores apertam, sufocam, fazem sangrar e causam feridas pela falta de liberdade. De ambos os jeitos, exigem cuidado demais a cada passo para evitar tropeços no primeiro paralelepípedo. Dificultam a caminhada, tornam impossível pegar a estrada e seguir adiante. Não adianta se contentar com o quase servil. Sapatos, assim como amores,
não mudam seu jeito de ser só porque nos apaixonamos por eles. Sapatos e amores precisam ser confortáveis, companheiros para enfrentar a caminhada junto. Precisam nos encorajar a trilhar um caminho leve, sem dor. Alguns se desgastam com o tempo, outros cedem e se rompem. Tudo bem. Aquele sapato, ou seria amor, simplesmente não serve mais. A busca hoje é esta, por sapatos e amores que não machuquem e que nos levem cada vez mais longe. A real importância de alguém não pode estar atrelada ao seu vestuário, ao seu sapato ou até mesmo às condições de um único momento. Somos muito mais do que simples modelos de vestuário. Somos o acúmulo do aprendizado de muitas gerações que lutaram para que pudéssemos hoje usufruir de muitas das conquistas e liberdade que custaram muitas vezes muitas vidas. Nosso respeito e reconhecimento se faz quando não regredimos em suas conquistas. Precisamos seguir em frente e conquistar novas etapas para uma vida mais justa e mais humana a cada dia. Olhar para trás apenas para aprender e agradecer aos que vieram antes e suas lutas, que também são nossas. Seguir em frente e preparar o caminho para os que virão depois de nós. Dar a nossa contribuição, que ela seja melhorada e superior ao que recebemos. Não atrapalhar a evolução já é contribuir e muito para não regredir. Falando nisso, você tem um sapato que foi importante na sua vida? Você conhece alguma história que tenha um sapato como referência ou como símbolo? Que tal, então, relatar essa história em um texto narrativo? Escreva essa história em seu caderno. Depois que ela estiver pronta, transforme num arquivo PDF e deixe bem guardadinha em uma nuvem digital bem segura, hein? Para que você possa consultar sempre que quiser. Você pode enviar e até ler para alguém e ela vai estar lá, na sua nuvem bem preservada. Quem sabe você não acaba se tornando aí um belo contador de histórias. Aliás, você pode criar uma história também. Não precisa ser um registro de uma situação que realmente aconteceu. Só não deixa de fazer, hein? E antes de eu me despedir, vou te mostrar o caminho para fazer esse lettering, que pode até virar uma placa na entrada da sua casa. Que tal essa ideia, hein? Confere aí como é que eu fiz.
quanto caminhamos, hein? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Lembra dessa canção? Calce a sua vida com alegria e trilhe um caminho de boas escolhas e generosidade com você e com os que estão à sua volta. E eu te encontro na próxima semana aqui.